Graça e paz aos irmãos. No capítulo 17 do Apocalipse tem a profecia do oitavo rei e é sobre esse assunto que vamos estudar agora. Mas antes vamos pedir a Deus a iluminação e o poder do Espírito Santo. Pai querido, suplicamos nesse momento a Tua graça, a Tua misericórdia, nosso coração seja tocado por Ti. Só Tu, Senhor, pode dar vista aos cegos, que os nossos olhos sejam abertos para entendermos o Teu amor e graça. Em nome de Jesus. Amém. Apocalipse 17, no versículo 1 e 2. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Aqui é retratado os reis da terra, ou seja, os líderes políticos, cometendo adultério, cometendo imoralidade, relações ilícitas com a mulher adúltera. Os reis da terra tiveram uma relação promíscua com a mulher adúltera, que representa, na verdade, uma união entre a Babilônia, que é esse sistema religioso pervertido, e os poderes políticos, ou seja, uma união entre igreja e Estado, algo que a cada dia que passa se consolida cada vez mais. No versículo 3, e levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A prostituta, ela aparece aqui no versículo 3, assentada numa besta escarlata. Já no verso 1, ela aparece sentada sobre muitas águas, o que no verso 15 significa povos e nações. E no versículo 9, a mulher já aparece sentada sobre 7 montanhas, que também são símbolos de impérios mundiais. Os 3 lugares em que a mulher aparece assentada, sobre águas, sobre a besta e sobre as 7 montanhas, todos os 3 símbolos representam poder político, possuem um único significado. A prostituta significa uma entidade religiosa e a besta, as águas e as 7 montanhas representam poderes políticos. No período medieval, a igreja e Estado estiveram unidos. A igreja detinha poderes políticos, o que se repetirá no futuro, conforme o que está revelado no livro de Apocalipse. Conforme Jeremias 4, verso 30, as prostitutas se vestiam de forma extravagante, de cor púrpura, escarlate, adornada com joias e ouro, pedras preciosas. Essa atitude por parte das prostitutas era uma forma de ampliar o grau de sedução. Esse sistema religioso que recebe o nome de Babilônia é, na verdade, um sistema sedutor que atrai tanto os habitantes da terra como também os líderes políticos. O significado da veste de cor púrpura, como também escarlate e o ouro, é uma falsificação das vestes do sumo sacerdote no Antigo Testamento, conforme Êxodo 28, 5 e 6, como também representa a cor de sangue, retratando aí o caráter opressor do sistema. A inscrição blasfêmica na testa da prostituta substitui o que estava na mitra do sumo sacerdote, conforme Êxodo 28, 36 a 38, santidade ao Senhor. Vestes púrpura significa cor real de quem reina. Ao aparecer adornada com pedras preciosas, trata-se de uma contrafação da Nova Jerusalém. A taça na mão é o símbolo de uma prostituta. E o nome mistério na testa, conforme relatos antigos. As antigas prostitutas tinham um nome na testa para identificá-las. E o cálice na mão retrata os cálices do santuário, no qual o rei Belsazar bebeu vinho na sua última noite
em Babilônia, onde Babilônia caiu, conforme Daniel 5, 2 a 4. As formas que a mulher adúltera se apresenta, trata-se de uma falsificação da adoração verdadeira. A frase embriagada com o sangue dos santos, na verdade, é uma aplicação ao período medieval em que pelo menos 50 milhões de mártires foram vítimas da perseguição da igreja romana. No versículo 6, e vendo-a eu, maravilhei-me com grande espanto. João teve uma grande admiração quando viu a mulher. E no versículo 7, o anjo pergunta a João qual a razão daquela admiração. A razão é muito clara. No capítulo 12, o apóstolo João descreve uma mulher pura, um sistema religioso puro. E no capítulo 17, esse sistema religioso, aquela mulher pura, aquela mulher que trouxe ao mundo o Messias, que foi perseguida por Satanás, no capítulo 17, esta mulher aparece como uma prostituta. A igreja pura, ela se prostitui e se torna aliada do mal. Uma forte evidência dessa linha interpretativa é que em Apocalipse 12, 17, no tempo do fim, a ira de Satanás não é mais contra a mulher, mas sim com aquilo que sobrou da mulher, ou seja, contra o restante, o remanescente. No período histórico, a mulher aparece pura, porém, no período escatológico, no tempo do fim, ela aparece como uma prostituta. No capítulo 17, é apresentado um cristianismo apostatado. No versículo 7, o anjo ele inicia a explicação sobre a visão da prostituta que causou espanto em João. No entanto, ele não fala da mulher, ele fala da besta. Por quê? Tanto a besta como a mulher, elas são indissociáveis, são intrínsecas. Nenhuma sobrevive sem a outra. No versículo 8, o anjo começa a explicação. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Era, não é e que virá é uma contrafação, é uma falsificação de Cristo, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Apocalipse 1:4, Apocalipse 4, verso 8. A besta era, no período do ano 538 ao ano 1798, foi quando a igreja medieval reinou suprema. E não é quando ela foi destituída dos poderes políticos por ocasião da Revolução Francesa no ano 1798. O sistema da besta deixou de existir. Uma das cabeças foi ferida de morte. E virá quando? Quando tiver a ferida mortal restaurada e o poder papal for novamente restabelecido, conforme na Idade Média. Em Apocalipse 17, tem uma representação da besta de Apocalipse 13, 1 a 8, no período de sua cura. A prostituta se assenta sobre essa besta que ressurgiu. A história se repetirá. A união da religião com a política, assim como se deu no período medieval, está às portas. E a perseguição contra os fiéis ocorrerá novamente. No versículo 9, aqui está o sentido, quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. A besta tinha 7 cabeças, que são 7 montanhas, que simbolizam 7 reis. Não são as 7 colinas do Vaticano, como alguns interpretam. Na verdade, a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica, ela trouxe essa interpretação de que seriam 7 colinas, uma referência a Roma. Na verdade, foi uma forma de desviar a atenção para a verdadeira interpretação. A ideia da igreja era atribuir que esse poder opositor seria o Império Romano, mas na verdade não é. A palavra grega, oroi, que significa montes, foi traduzida como colinas, mas na verdade oroi simboliza monte. E conforme Jeremias 51, 25, Ezequiel 35, 2 e 3, montes representam poderes ou reinos do mundo. No verso 10, essa interpretação
tem uma luz maior. O significado dos 7 montes são 7 reis, o que não é uma referência a indivíduos, pois o Apocalipse nunca se aplica a indivíduos, mas se aplica sempre a reinos e a sistemas. Em Daniel 7,17, rei é igual a reino, e reino é o mesmo que rei. Então, rei ali significa a Babilônia, a Pérsia, a Grécia e Roma. São reinos e não rei. No versículo 10, e são também 7 reis. 5 já caíram e um existe, outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. A besta tem 7 cabeças. O 8º rei procede dos 7. 5 caíram, um existe, outro virá. E o 8º estaria para um futuro distante da época de João. A chave para entender esses reinos está no ponto em que João estava. O 6º existe. Na época de João, o reino que dominava o mundo era Roma. Então, o 6º rei foi Roma. Os demais 5 foram reinos mundiais que se uniram à religião e à política para perseguirem o povo de Deus. No Antigo Testamento, existem 5 reinos perseguidores do povo de Deus que dominavam o mundo antes do apóstolo João. O Egito escravizou o povo de Deus, a Assíria levou para o exílio as 10 tribos, a Babilônia exilou Judá, o reino da Medo-Pérsia emitiu decreto para a destruição dos judeus com Amã, a Grécia introduziu as vãs filosofias no seio da igreja e Roma perseguiu a igreja implacavelmente. Então a sequência desses reinos foram Assíria, Egito, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Após a queda do Império Romano, o 7º reino foi Roma religiosa, ou seja, a Roma papal. No versículo 11 diz, e a besta que era e não é, ela é também o 8º rei, e é dos 7, e vai à perdição. Note que o 8º rei não é um outro reino. Na verdade, o 8º reino, ele procede do 7º. O 7º foi ferido de morte e ressurgiria novamente. Então, o 8º rei nada mais é do que o 7º, que perdeu o poder e assume novamente esse poder que foi perdido. A besta era, não é e virá. Fica claro que o 8º rei seja Roma papal, que teria o poder restaurado pela besta da terra nos últimos dias. A besta escarlate, na verdade, é o 8º rei, é o último poder mundial. Apesar de ser uma das 7 cabeças, tendo em vista que as 7 cabeças da besta estão em uma sequência de tempo, a 8ª cabeça, na verdade, é a 7ª, que recebeu a ferida mortal, mas que foi curada no final. Alguns falam que o 8º rei poderia ser os Estados Unidos, mas na verdade é bom que se entenda, os Estados Unidos é uma grande potência e ele tem um papel importante no tempo do fim. Os Estados Unidos, ele é controlado pela elite maçônica. Todas as áreas dos Estados Unidos são controladas por pessoas que são membros de sociedades secretas. E é bom que se entenda que por trás das sociedades secretas há um comando dos jesuítas. Ou seja, na verdade, os Estados Unidos é comandado pelos jesuítas. A Igreja Católica está no comando. No versículo 12, e os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Esses 10 reinos não são os 10 reinos de Daniel que surgiram com a fragmentação do Império Romano. Por quê? Porque desses 10 reinos, 3 foram extintos. E Apocalipse 17 trata-se do período escatológico, não do período histórico. A Bíblia não dá definição de quem são esses 10 reinos, mas na verdade esses reinos apoiarão a besta no tempo do fim. Certamente trata-se de poderes políticos e econômicos e seculares do mundo, unidos com a besta contra o reino de Deus para o Armagedon, conforme Apocalipse 17, 13 e 14. Esses 10 reinos, obviamente, serão aí os 10 países mais poderosos do mundo,
no presente momento e eles darão aí suporte para a restauração e para que a igreja ela se torne aí novamente o que foi no período medieval. No verso 16, os 10 reinos, eles se voltam contra a Babilônia, provavelmente na quinta praga, onde a Babilônia ela se mostra impotente diante do juízo de Deus. E no verso 18 se tem a conclusão da explicação para João sobre a prostituta. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Já no capítulo 18, revela as consequências da destruição da Babilônia. A queda do sistema resultará em um caos. Por quê? Porque o planeta Terra, em todas as suas esferas, estão alicerçados nesse sistema. Os reinos do mundo depositaram as suas confianças, as suas esperanças em Babilônia, mas ela não pôde ajudá-los diante do juízo, pois está em ruína decorrente das pragas. No final, essa confederação do mal, ela se reúne contra o povo de Deus, que são culpados pelas pragas, e se unem para o Armagedon. A união para o Armagedon terá o seu ápice na volta de Cristo, que destruirá todos os inimigos do povo de Deus com o sopro de sua boca. Amigos, unicamente em Deus está a nossa real segurança. Deus é a rocha, o restante é a areia e não resiste às tempestades que sobrevirão a este planeta. A conclusão é: a tempestade se aproxima, a união da religião com os poderes políticos se consolida. O oitavo rei, na verdade, é a restauração da besta que surgiu das águas. O sistema babilônico restaurado na sua plenitude acarretará uma perseguição contra aqueles que são leais a Deus, conforme ocorreu na Idade Média. Amigos, quando se trata de sistema babilônico, não estamos aqui falando de pessoas, estamos falando de um grande sistema. Entenda, seria uma grande incoerência falar que na Igreja Católica, nas igrejas protestantes, não há servo do Senhor. Deus tem joias preciosas em todas as igrejas. Brevemente, esse povo ouvirão a voz de Deus e sairão desse sistema e se unirão com os salvos para anunciarem o Evangelho eterno. E assim, esse Evangelho será pregado em todo o mundo e Jesus voltará. Amigos, é hora de estudarmos mais a palavra do Senhor, de nos alicerçarmos, não em palavras de homens. O fim se aproxima. Você vê um mundo em caos, tempestades assolando o planeta, o mundo mudando seu curso. Há um prenúncio no ar. Jesus está voltando. Não é hora de ficarmos com os olhos vendados. É hora de abrirmos nossos olhos e de buscarmos a Deus com todo o nosso coração, com todas as nossas forças. Oremos. Ó Pai querido, as tempestades se aproximam. Meu Deus, há um sistema iníquo, Senhor, um sistema pervertido que está se consolidando, que logo, logo irá estar perseguindo o Teu povo. Mas, meu Deus, nos prepare para esses grandes eventos e edifica, Senhor, a nossa vida em Cristo. Salva-nos, ó Pai, abençoe a todos nós e não permita que sejamos enganados, não permita que sejamos contaminados com o vinho da Babilônia, mas que tenhamos aí, Senhor, nossa esperança unicamente em Ti, a nossa fé alicerçada em Jesus. Amém, Senhor.